Boa tarde, tudo bem? Todo mundo está deprimido depois de uma conversa um pouco pessimista. Olha bem, eu sou estrangeiro, mas estou morando aqui no Brasil há 20 anos. Eu estou ainda otimista. Então, eu acredito ainda que há soluções e que a gente vai, com certeza, se sair um pouco de todas essas problemáticas, principalmente na esfera tributária. Então, estou torcendo junto com vocês que para tudo der certo. Eu fui chamado aqui por fazer, realmente a gente tem pouco tempo, mas fazer um pouco uma introdução do tema da tributação da economia digital, e especificamente o que está acontecendo na União Europeia sobre esse assunto. Então, em março, no final de março, a União Europeia publicou uma proposta de diretiva e olha somente qual é o nome da diretiva. Diretiva sobre uma tributação justa e eficaz da economia digital. Não está bonito isso? Hein? A gente falou, o Bernard explicou um pouco para a gente que a gente precisa simplificar o regime tributário aqui no Brasil, mas, na minha visão, e eu acho da visão de todo mundo aqui, a gente precisa simplificar e ter um regime tributário justo. É interessante quando a gente olha a conversa internacionalmente fora do Brasil, é uma palavra que está sempre na mesa. Então, a gente precisa mudar, mas a gente precisa mudar de um jeito justo. E um jeito justo, o Bernard não tá mais aqui para discutir, mas, na minha visão, para ter um sistema justo, a gente precisa de quem ganha e quem perde. Aqui no Brasil, infelizmente, quando se fala de justiça ou de ser justo, geralmente as autoridades vão do outro oposto. Todo mundo vai perdendo e ninguém ganha. Antes de falar, e vocês vão ver rápido o que está acontecendo, as informações, mas 5 minutos um pouco explicando por que a União Europeia está discutindo sobre isso. O Eduardo vai discutir um pouco do aspecto local e Cássio do aspecto prático para a economia digital, mas o que as pessoas estão realizando nesse momento? É que o regime tributário, a sistemática tributária internacional, não está mais funcionando dentro de uma perspectiva digital, dentro da economia digital. E por que não está mais funcionando? Se a gente voltar atrás, mas realmente bem atrás, como que se dava a tributação das empresas no mundo? Geralmente era na sede onde a empresa opera. Então, é tão simples quanto assim. Ao longo dos anos, claramente, as empresas, num aspecto de se internacionalizar, começaram a operar algumas vezes não de um jeito organizado, mas começaram a operar em outros países. E os outros estados começaram a discutir e a falar, olha bem, o fato de se tributar somente na sede não está funcionando mais, porque eu tenho pessoas aqui no meu país que faz atividade, eu preciso ter uma porção de imposto referente a essas operações dentro do meu país. Aí que foi criado o conceito de estabelecimento permanente. Onde que foi decidido, dentro de alguns conceitos, qual é uma substância, uma presença mínima para dar o direito ao Estado a tributar uma empresa jurídica. Depois, com a ajuda de assessores fiscais e de advogados, o que as empresas começaram a fazer como conceito de estabelecimento permanente? Eles começaram a fazer planejamento agressivo. Então, as empresas olhavam e falavam, olha bem, o que eu preciso para ter um estabelecimento permanente dentro de um país que tem uma tributação muito baixa? Eu preciso ter um local, eu preciso ter 2 pessoas trabalhando lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar 2 pessoas, eu vou abrir um local e eu vou falar que a minha sede, o meu estabelecimento permanente está dentro desse país. Então, começou a ser feito um planejamento agressivo de tributação. Do aspecto da economia digital, foi decidido que, em teoria, a localização do servidor
junto com algumas pessoas, era suficiente para ter um estabelecimento permanente dentro de um país. E aí que aconteceu os casos clássicos, Google, Facebook, e assim vai, e de outras grandes empresas também fora do mundo de inovação e da esfera digital. E aí chegou os BEPS. Os BEPS chegaram, o que são os BEPS? Os BEPS foram um projeto para exatamente evitar uma transferência, uma alocação de lucro dentro de uma jurisdição que não tem tributação ou tem uma tributação muito baixa. Aí, voltando no nosso mundo da economia digital, o que está se percebendo hoje? O fato de tributar uma empresa de acordo com a localização de um servidor não faz mais sentido nenhum. Porque o que eu quero tributar? Eu quero tributar o valor que a startup, que a economia digital está gerando. E não se trata mais de olhar simplesmente a localização de um servidor ou até mesmo de uma sede de uma empresa, porque a cadeia de valor está se mudando num ritmo extremamente rápido e, de novo, o contexto atual não está mais adequado para tributar do jeito que a gente conhece hoje. Então, o que a União Europeia está sugerindo? E eu quero deixar claro também que esse projeto da União Europeia está sendo bastante criticado. Está sendo criticado por quê? Porque um assessor jurídico, o fiscal internacional, como é o caso, a gente costuma trabalhar dentro de um padrão, dentro de uma organização bem definida. E, claramente, quando vem o tempo de mudar essa organização, tem reticência, que são normais, mas, de novo, eu acho que o que está sendo muito claro e discutido é que a gente precisa mudar. Então, a União Europeia colocou duas coisas na mesa, uma medida temporária, inicialmente, e até que a União Europeia, a Comissão Europeia, pegou um jeitinho brasileiro pela primeira solução. Por quê? Ela falou, vamos criar um imposto sobre a receita. A gente conhece isso muito bem aqui no Brasil, os impostos sobre receita. Seria um imposto de 3%, que seria cobrado a partir de 2020, e como que vai se determinar se uma empresa é sujeita ou não a esse imposto? O usuário da informação, do dado, se vai. Então, foi definido alguns critérios que são bastante discutíveis, até que o texto precisa ser melhorado um pouco, mas o que eles estão tentando inicialmente pegar? Uma empresa que tem uma receita em torno de 3 bilhões de reais, então a gente não está olhando players pequenos dentro desse objetivo, e que tem receita pelo menos de 225 milhões de reais na União Europeia. Então, tendo esses dois elementos juntos, a empresa ficaria sujeita a um imposto de 3% sobre a receita do negócio digital. O segundo aspecto, para terminar, antes de deixar o Eduardo, isso é um projeto de longo prazo, porque dentro do conceito de estabelecimento permanente, que é um conceito linkado totalmente a imposto de renda. Então, eles estão discutindo um projeto para mudar o conceito de estabelecimento permanente, para criar um estabelecimento permanente digital, mas também que fique sujeito à localização do usuário da inovação de dados. Então, é isso.